A aula que você vai assistir ela é muito importante. Eu e Giovanni vamos te mostrar o que acontece com quase toda empresa que quer implementar People Analytics, mas começa pelo caminho errado. Esse material foi gravado numa mentoria e nós estamos compartilhando exclusivamente aqui para vocês. O que acontece, pessoal? A maioria das empresas que decide ser mais estratégica com dados começa com uma ideia sedutora: montar um modelo preditivo, às vezes de turnover, às vezes de absenteísmo. O ponto aqui é, a ideia é prever o futuro o quanto antes. Parece moderno, parece inteligente, mas na prática é o maior erro que a gente vê acontecer em mais de 200 empresas nas quais a gente já trabalhou. Você sabe por quê? Porque elas tentam pular etapas e ir direto para o mais complexo, sem uma estrutura, sem processo, sem maturidade analítica. E o pior, mesmo quem tem modelo preditivo pronto, muitas vezes não sabe o que fazer com o resultado. O dado vira enfeite e o problema continua. Então vamos lá, o que você vai ver nessa aula? Por que a meta de implementar um modelo preditivo costuma ser uma armadilha? Como entender o verdadeiro valor de People Analytics? O que é maturidade analítica de verdade e o que não é? A gente também vai apresentar um case de uma empresa que resolveu um problema estratégico utilizando só um Excel. E o que separa uma empresa que toma decisões estratégicas daquelas que só coletam dados. Por último, a gente ainda te ajuda a avaliar a maturidade do seu RH com base em 2 eixos principais: o nível de análise e o nível estratégico. Você vai sair dessa aula com um mapa mental claro para não errar onde a maioria errou. E com certeza no que dá para gerar mais valor com dados simples, desde que usados da maneira certa. Quem aqui já viu esse gráfico que está aí na tela de vocês? Quem aí já teve contato com esse modelo de maturidade de People Analytics? Quem já viu isso daí em algum lugar, em algum momento? O pessoal está dando joinha aí. Pessoal, isso daqui é um modelo que não sabemos exatamente por quê, nem da onde que veio, mas é muito comum as pessoas se referirem a ele como se os níveis de maturidade fossem descritos dessa forma aqui, né? Então, é muito comum a gente ver esse gráfico e depois tem um texto lá no LinkedIn, ou seja lá onde for, que descreve qual é o cenário de maturidade de People Analytics. E eu quero mostrar para vocês alguns erros fundamentais que acontecem aqui. O primeiro deles é a ideia de que só vou ter valor na hora em que eu tiver um modelo muito complexo. E a gente entende que é justamente esse gráfico aqui que guia percepções das pessoas que fazem com que elas cheguem com demandas parecidas com essa que o Giovanni acabou de relatar. Se o que eu preciso para ter o maior valor dentro do mercado é a análise mais complexa, consultoria me traga análise mais complexa, que eu terei o maior valor possível dentro do meu cenário. E é isso que gráficos com esses distorcem qual é o verdadeiro valor de People Analytics e de como que o RH pode estar fazendo, tomando iniciativas e realizando coisas em níveis de complexidade analítica muito mais baixa e níveis de complexidade do business muito mais alta. Porque essas duas coisas não andam juntas. Eu não preciso, para resolver problemas de negócio dentro da empresa, usar inteligência artificial. A inteligência artificial, o machine learning, o modelo preditivo, a análise preditiva, a análise prescritiva, todas as análises com nome complexo, elas não são, elas são meio para se atingir um fim. E o fim é resolver problemas de negócio. Às vezes, você vai precisar de uma furadeira para resolver esse problema de negócio, às vezes você vai precisar de um martelo para resolver esse problema de negócio. E um martelo é uma coisa muito mais simples de ser usada do que uma furadeira. A finalidade aqui é pregar o prego na parede. Então, veja, é muito comum a gente ver esse tipo de postagem aqui e isso distorce a percepção das pessoas. Essa é a primeira distorção que eu quero que vocês quebrem na cabeça de vocês. Não é fazendo a coisa mais complexa, o modelo mais complexo disponível no mercado, que você vai estar fazendo um People Analytics eficiente. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Como que as empresas têm pensado, onde elas têm errado, como elas poderiam estar pensando para acertar, e a gente vai depois ter muita clareza em relação a isso. O pessoal que está É, comentando, já vi em vários lugares, inclusive em cursos de People Analytics. É, é. pessoal, a gente vai. E assim, eu não estou falando isso. Não quero que vocês aceitem o que eu estou dizendo da boca para fora. Eu vou mostrar e provar para vocês ao longo dos próximos minutos por que essa explicação aqui ela é coerente do ponto de vista
somente estatístico, não é coerente do ponto de vista de People Analytics, que envolve a análise do negócio acima de tudo. É mais importante você resolver um problema de negócio do que você usar uma análise, uma determinada análise que está na moda. Como é que você fala, Giovanni? São as análises para caçar problema? Ah, é uma ótima solução para um problema que a gente não sabe qual é ainda, né? Tem Não, isso, tem isso, não, tem isso. não faz Teve, sentido. teve uma fase que o pessoal estava discutindo, ainda tem isso, discutindo muito sobre ONA, Organizational Network Analysis. Gera um gráfico sensacional de como as pessoas se relacionam e tal. É muito legal aquele negócio. Só que não é tão simples assim de implementar e tem formas melhores de discutir tópicos que geralmente são discutidos com essa solução. E assim, explorando um pouquinho esse gráfico aqui, a gente já teve casos, projetos de consultoria, de novo, de coisas que eram extremamente estratégicas, problemas que a empresa estava tendo por muito tempo relacionado com gestão de pessoas, e que quando a gente resolveu esse problema, ou ajudou a empresa a resolver esse problema, a gente agregou muito valor, o RH conseguiu conquistar uma posição de muito nobre, do tipo, poxa, eu estou resolvendo este problema, e a solução técnica que a gente usou para resolver esse problema foi uma análise estatística bastante básica. Qual que é o ponto aqui? Dá para entregar muito valor com uma análise, com um modelo de analisar dados, que não é uma análise prescritiva ou preditiva, que é algo muito menos complexo do que isso. Então, o ponto que a Raíssa fez, assim, é a primeira coisa que a gente deveria colocar um asterisco aqui. Entregar valor para o negócio, ter um RH que é data-driven, que entrega muito valor, não depende da gente implementar modelos complexos. Não depende da gente criar o machine learning, caixa preta, enfim, de criar, de contratar tecnologias caras pra caramba. Tem muito mais relação com. Não quero queimar a largada, né? Porque a gente vai discutir o nosso modelinho de maturidade aqui. Mas tem muito mais relação com você ser capaz de gerar esse valor sem estar preso à solução de análise aqui, de você ter que colocar uma solução mais complexa, achando que a solução mais complexa é a que vai gerar mais valor. A gente já viu vários casos de soluções complexas que não geram nenhum valor. E o oposto também. Soluções muito simples e que geram muito valor. Perfeito, Giovanni. Pessoal, e nesse sentido, para a gente fazer um bench, a gente precisa ter uma estrutura na nossa cabeça de como que a coisa funciona. E para isso, eu quero mostrar para vocês como que a gente define os eixos principais de avaliação de como que as estratégias de People Analytics estão funcionando na empresa. E aqui, vejam como que a gente escolhe dois focos para a gente tá discutindo. Se as decisões são feitas com opinião e achismo, ou se elas são dados e análise, se as discussões são mais operacionais ou elas são mais estratégicas. Antes da gente destrinchar isso daqui, eu quero discutir com vocês muito rapidamente o fato de que a gente não escolheu o tamanho da empresa para dizer qual é o nível de maturidade. Você vai ter empresas pequenininhas com nível de maturidade alto e empresas gigantescas com nível de maturidade baixo. Não é o tanto de dinheiro e recurso que a empresa tem, não é se ela tem um time de People Analytics ou se ela só tem um sujeito. O que a gente quer mostrar para vocês é que o que determina a maturidade são esses dois eixos. Se as discussões são mais operacionais ou mais estratégicas, e se as decisões são com base em opinião e achismo, ou dados em análise. Como é que funciona essa história aqui, pessoal? O que é o retrato perfeito de um cenário no qual eu saio de uma decisão que é achismo para uma decisão que é feita com dados e análise? Numa reunião executiva, a gente pode pegar um cenário aqui, quando alguém te pergunta com base em que você está afirmando isso, e a resposta a essa pergunta gira em torno de, eu acho que a gente precisa contratar mais gente. Eu acho que o nosso time não está engajado. Eu acho que qualquer coisa, obviamente, a base da sua decisão, a base da sua argumentação está no que você acha que está acontecendo. Num outro extremo, e assim, normalmente as empresas navegam entre esses dois extremos, no outro extremo, a gente vai ter decisões que são feitas com base em dados e análise.
Por que, Raíssa, não só com base em dados? Porque o dado é uma informação que precisa de uma leitura sobre ele, que precisa de uma análise para que ele tenha significado no contexto, para que ele tenha valor no contexto, para que ele responda a problemas de negócio, para que ele esteja tendo, para que ele tenha significado. Não podemos aqui pegar um dado e ler o dado. Nós temos que ler o dado interpretando ele no contexto. Nós vamos destrinchar isso com mais clareza. Mas É, o- o que vai fazer com que você perceba o seu nível aqui é como que as pessoas têm respondido às perguntas com base no que você afirma, o que você afirma. Quer é, acrescentar, Giovanni? Pode acrescentar. é algo do tipo, né? Ter dados e não ter análise. Acho que boa parte do pessoal que está aqui deve fazer GPTW. É muito comum a gente ver empresas que recebem aquele Excel, enfim, com bastante dados sobre as respostas das áreas das pessoas e usar isso de uma maneira completamente equivocada. Ou seja, você tem dados disponíveis que com uma estratégia errada de análise ou com uma análise superficial, você influencia decisões de um jeito completamente incorreto ou equivocado. Então, quando a gente surge com essa pergunta aqui, imagina o diretor na reunião executiva te perguntando, com base em que você está afirmando isso que você está afirmando? Se a tua resposta for, poxa, eu fiz um estudo aqui que avaliou esse público aqui inteiro e eu tenho esse subset, esse grupo que representa 45% da nossa população e a característica principal desse grupo é essa. Enfim, você consegue dar estrutura do porquê você está dando aquela sugestão como o caminho a ser percorrido. E essa tua opinião, né, esse teu direcionamento, ele é pautado em dados e em análises que fazem sentido para essa pergunta específica, né, para esse problema que precisa ser resolvido e para os dados que você conseguiu coletar. Perfeito, Giovanni. E se por um lado a gente está falando sobre dados, eles não são o suficiente. A gente vai mostrar aqui para vocês vários cases que a gente trouxe para ilustrar esse cenário de bench que a gente tem aqui para descrever para vocês. E se por um lado é necessário que a gente olhe para a empresa tem os dados, ela tem análise, ela tem as informações, do outro lado a gente tem que discutir se essas informações, se esses dados estão sendo usados de uma maneira operacional ou de uma maneira estratégica. E para isso, a gente tem que falar sobre qual a sua preocupação no seu RH hoje. Deixa eu contar aqui para vocês um pouquinho. O que seria esse cenário extremamente operacional? Quando o seu cenário é extremamente operacional, você vê as pessoas discutindo da seguinte forma: preciso fechar 10 vagas até o final do mês. Preciso reter mais pessoas. Preciso fechar a avaliação de desempenho. Tenho que comprar treinamento X. A rotatividade está grande comparada com a rotatividade do mercado. Essas são falas típicas de quem está com foco na perspectiva operacional do negócio. De outro modo, a perspectiva estratégica do negócio não se difere tanto sobre o que ele cuida, mas a forma com que ele enxerga o problema é muito diferente. Então, imagina aqui que a gente tem uma empresa. E nessa empresa, o RH chega e fala o seguinte: a minha área de operação está com dificuldade em atender uma demanda. A quantidade de pessoas que eu tenho hoje é insuficiente para atender a demanda. Quando eu tenho essa perspectiva, eu estou partindo de eu tenho um problema de negócio. Para atender o volume de entregas, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas que fazem essa entrega. E aí, eu, que penso de maneira estratégica, vou olhar para o meu cinto de utilidades do RH e como que eu vou resolver esse problema maior. Este problema maior pode ser resolvido aumentando a retenção, aumentando a produtividade, contratando mais gente. Veja que a discussão ela é estratégica porque ela vem da identificação do problema de negócio. Não é o que o RH faz, é com a finalidade com que ele faz. Entender o problema de negócio, que o negócio está sofrendo, e aí você entra e usa os processos de RH para conseguir resolver esse problema. Então, os processos aqui, as atividades que o RH faz no dia a dia, eles entram como meio para uma finalidade maior, que é resolver o problema de negócio. Eles não são um fim em si mesmo. Quando a gente está nas discussões mais operacionais, contratar é um fim em si mesmo. Reter é um fim em si mesmo. A taxa de rotatividade é um fim em si mesmo, que às vezes o pessoal até procura para ver como é que está em outras empresas para poder estar fazendo uma avaliação se está bom ou se está ruim. Quando eu tenho uma discussão estratégica, todos os processos
seguem com a finalidade de resolver esse problema de negócio. E aí a gente começa a ter impacto em orçamento, a gente começa a ter impacto em diversas outras coisas que envolvem o negócio. O nível de discussão é completamente diferente. Tá fazendo sentido, pessoal? Coloquem aqui no chat para eu ouvi-los. E por que que é importante a gente analisar essas duas dimensões aqui? A gente vai explorar os casos que a gente vai trazer, enfim, é o benchmark, a informação de benchmark que a gente quer compartilhar. Mas não são poucos os casos de mercado em que você tem soluções tecnológicas que foram implementadas, você tem lá o pessoal que desenvolveu o modelo, o algoritmo, enfim, o dashboard, o painel de indicadores, mas ele não direciona nenhuma tomada de decisão, ele não agrega valor para o negócio. Então, além de você ter pessoas que saibam fazer análise, de ter um time que consegue gerar dados e analisar dados, é papel fundamental do RH fazer essa discussão com dados da perspectiva data-driven, girar em torno de temas que são estratégicos, colocar isso na mesa de discussão, participar de discussões que são de discussões críticas do negócio. Ser convidado por uma reunião de diretoria em que se vai discutir lá o problema de operação, o problema de margem de lucro, o problema de, enfim, qualquer que seja o problema crítico da empresa, RH estar lá para fazer parte dessa discussão que é crítica. Então, esse que é o aspecto chave. Não basta você ter conhecimento, não basta você ter esse aspecto tecnológico da implementação de analytics. Além disso, você precisa estar na mesa de tomada de decisão. Você precisa influenciar as decisões críticas sobre o negócio. Deixar a palavra com você, Giovanni, e já passar aqui para o nosso primeiro case, que é o case no qual a gente consegue ver claramente como que dados e análise e decisões estratégicas operam junto. Isso. Isso daqui é um caso típico de consultoria. Bom, a gente já disse, né? Todos os exemplos aqui que a gente vai trazer, de alguma forma, eles estão muito relacionados com coisas que a gente já tratou em consultoria, de problemas que a gente resolveu em consultoria. Mas esse aqui, qual que era o contexto? É uma empresa grande, que tem alguns milhares de colaboradores, e ela não estava conseguindo manter o quadro adequado para atender a demanda operacional. Ou seja, você tinha uma demanda X e com o quadro que você tinha disponível, você estava atendendo 95% de X. Ou seja, no final do dia, você tinha clientes insatisfeitos, ou você deixava de vender, você deixava de resolver algum problema. Enfim, o quadro de funcionários era insuficiente para você atender aquela demanda específica. Quando a gente fala de uma, uma empresa que tem milhares de pessoas, enfim, isso daqui pode tomar uma proporção que é bastante grande. E esse aqui é um exemplo de como que essa empresa tomou esse partido, né, de ter uma discussão que é muito voltada para resolver o problema de negócio da empresa. Então, o problema de negócio é esse. Temos uma demanda e temos esse quadro hoje de pessoas. Este quadro hoje não é capaz de dar vazão para 100% da demanda. A gente precisa bolar alguma estratégia, fazer alguma coisa aqui para que eu tenha um quadro de tamanho suficiente para atender a demanda de operação. Por si só, isso, pelo fato da gente estar falando de um aspecto crítico que é de negócio, que é o quadro adequado para tratar dessa demanda de operação, isso já é uma discussão estratégica. Que pensa, se eu não atendo à demanda, se eu estou abaixo, né, da minha capacidade é, de atendimento da demanda, eu estou deixando dinheiro na mesa. Se eu atendesse 100% da demanda, eu estaria gerando mais faturamento para essa empresa. Então, já é estratégica por definição, porque a gente está falando disso. Eu estou falando desse ponteiro de resultado da empresa. Eu tenho. O mercado está me pedindo coisas e eu não estou tendo recursos internos suficientes para responder ao mercado. Então, isso é estratégico porque vai sensibilizar essa ponta aí, que é a primeira a linha de receita da empresa. Então, por definição, já é um tópico estratégico. E de que maneira que essa empresa trouxe dados e análise para isso? Diferente de como geralmente a gente vê as estratégias de solução no mercado, o pessoal tenta meio que formular
uma solução que é meio, sei lá, bala de prata para solucionar, para corrigir esse problema de evasão. Ou, eventualmente, recorrer àquelas receitas prontas e boas práticas de mercado. Ou você chuta alguma solução e vai atrás enfim, de implementar algum projeto para isso. Sei lá, você chuta que você está com problema de salário, de retenção em função de benefícios e começa a estudar e fazer benchmark do que o mercado está fazendo em função de salários e benefícios para saber se você precisa corrigir isso ou não. Tipicamente aqui, o que eu estou querendo dizer? Tipicamente, quando você tem esse problema de não ter o quadro suficiente, a estratégia da empresa é: preciso reter mais pessoas, eu preciso trazer mais pessoas, vou olhar o que o mercado está fazendo, eventualmente eu tenho alguma ideia boa e isso vai me dar uma solução para o meu problema de negócio. Muito do que se faz dentro das empresas é bastante baseado em benchmark, boas práticas e o que o mercado tem feito. O que essa empresa aqui em específico fez? A gente ajudou eles a fazer. Isso é um projeto que a gente ainda tem com essa empresa aqui. Antes de mais nada, foi descrever o que é esse público de evasão. O que é isso? O que é descrever o público de evasão? É pegar todas as pessoas que saíram da empresa e todas as pessoas ativas na empresa e começar a investigar quais são os grupos mais críticos, quais são os grupos mais representativos. E então é facetar isso mesmo, né? É segmentar essa informação de saintes por características demográficas e organizacionais. Então, é você pegar a tua base de saintes e ver se, por exemplo, você tem uma incidência maior de saídas que vêm de, sei lá, de homens ou de mulheres, de pessoas que moram longe do trabalho ou perto do trabalho, pessoas que fazem hora extra ou não fazem hora extra. E quando você começa a segmentar as coisas, e aqui são dados básicos e dados históricos, você consegue chegar no teu grupo mais representativo e o grupo que é responsável pela maior parte do turnover. Nesse caso específico aqui, quando a gente fez essa análise demográfica, análise de dados organizacionais, a gente chegou em um grupo que era muito específico. Uma parte muito significativa da evasão dessa empresa era a evasão de curtíssimo prazo. Ou seja, a pessoa, o grupo de pessoas, né, estava na empresa até 3 meses de casa e esse grupo tinha uma taxa de evasão absurdamente alta. Algo do tipo de 100 pessoas que entram, 60%, 60 pessoas saem com até 3 meses de casa. E era esse o fator que estava gerando essa escassez de recursos para atendimento lá da demanda de operação. Então, o primeiro ponto aqui foi, nessa perspectiva de dados e análise, entender o que estava acontecendo, quais eram os grupos mais representativos. E depois, quando a gente identificou qual era o grupo representativo, foi o de entender para esse grupo aí, de quase 60% da evasão, qual era a motivação que fazia parte do pedido de desligamento dessas pessoas. E os problemas eram dois, basicamente. O primeiro fui contratado para fazer A, me pediram para fazer B, esse é o problema um. E o problema dois o treinamento que eu recebi, ok, foi legal, a vida na prática é muito diferente do que eu fui treinado para fazer. Essas duas coisas eram a causa principal dessa evasão toda que fazia com que você tivesse uma escassez de recursos. Retomando o nosso ponto principal aqui em relação a esse modelo de maturidade. Essa aqui é uma empresa que está numa alta maturidade em relação a ser data-driven para RH. De novo, porque ela fez uma discussão que era estratégia de negócio, que é: não estou tendo recursos suficientes para bater aquela minha primeira linha lá da DRE, que é o faturamento, e a forma como eu estou entendendo como que esse problema se aplica na prática é por meio de dados e análise. Primeiro fiz uma investigação, que é estatística básica Excel avançado, e uma vez que ela identificou qual era o grupo crítico, aí sim ela entrou com uma abordagem para entender quais eram as motivações de desligamento desse grupo crítico. Ou seja, não dependeu de um modelo complexo de machine learning, de modelo matemático, estatístico ou inteligência artificial. Dependeu sim de você saber muito bem o que você precisava investigar e adotar uma abordagem aqui data-driven para você fazer essa investigação. Com um modelo relativamente simples, né, com uma abordagem, uma estratégia relativamente simples, mas tendo análises muito bem estruturadas e usando os dados históricos, demográficos e coletando dados com as pessoas que saíram,
essa empresa conseguiu orientar uma decisão estratégica que solucionou o problema de negócio. Eles conseguiram aumentar a retenção de curto prazo dessas pessoas. Então, esse bloco aí de pessoas que estava com uma evasão de 60%, isso pode ser significativamente reduzido, corrigindo essas duas principais causas de evasão. De novo, é o tipo de estratégia, é o tipo de iniciativa que gera um valor gigantesco para o negócio, coloca o RH numa mesa de discussão e de decisão estratégica e não precisou de modelos complexos, e difíceis de serem implementados para se criar essa solução. E o que a gente quer é fazer isso com toda a empresa, é criar esse caminho para que as empresas consigam entregar muito valor, sem necessariamente passar pela implementação de modelos complexos. Passar pela implementação do modelo certo, né, Giovanni? Fazendo um paralelo aqui muito rápido, pessoal, quando a gente faz contratação na Numera, a gente não escolhe aquele analista que fez a análise mais complexa. Na verdade, a gente escolhe aquele que fez a análise mais simples e conseguiu resolver o problema, porque é ele quem realmente tem competência e conhecimento sobre o que é um processo analítico bem feito. Pessoal, vejam então onde ficou localizada a bolinha desse cenário que o Giovanni acabou de descrever. Ele está aqui no topo em termos de dados e análise e também no final da linha aqui quando se fala em discussões estratégicas. Esse é o nosso cenário ótimo. E eu quero mostrar para vocês agora como que as empresas têm se equivocado ao tomar decisões sobre dados e discussões estratégicas. E eu quero mostrar alguns cases agora para vocês de como que o que é mais comum de estar acontecendo no mercado. Pessoal, o mais comum, trazendo aqui até o exemplo que o Giovanni trouxe alguns minutos atrás, né? Temos um modelo de machine learning capaz de predizer risco de saída de cada colaborador. Vejam onde a gente localiza esse time que tem esse tipo de modelo, né? Antes da gente discutir exatamente as consequências práticas de ter esse modelo, vejam como ele acaba se localizando em uma discussão que acaba sendo operacional, apesar de ter muitos dados e análise. Por que isso acontece, pessoal? Porque o que a gente mais vê acontecendo é o pessoal ter esse modelo preditivo e o time não saber o que fazer com essa informação. Como que você monta um plano para resolver uma questão como essa? Primeiro, você tem que saber muito bem o que o modelo preditivo está prevendo. Tem que ser um modelo muito bom. Tem que ser um modelo que você confia muito, que tem uma confiabilidade muito alta. E depois que ele te cospe esse resultado de altíssima confiabilidade, que você tem a capacidade de avaliar e questionar o que esse resultado traz, o que você vai fazer com essa informação? Você vai promover essa pessoa? Vai aumentar o salário para essa pessoa não sair? O que você vai fazer? A atuação acaba sendo uma atuação muitas vezes emergencial e uma atuação de caso a caso. Então, acaba que, muitas vezes, modelos preditivos como esse, de risco de saída para cada colaborador, acabam gerando uma atuação caso a caso, e por gerar uma atuação caso a caso, acabam tendo uma atuação apagando incêndio. E aqui, vejam por que a gente está localizando uma discussão operacional. Porque eu vou, ao invés de resolver o problema de negócio chamado rotatividade, que vem do fato de eu não estar conseguindo manter a atividade da empresa funcionando de uma maneira ótima, eu estou resolvendo caso a caso. Estou resolvendo aquele fulaninho que não está mais querendo ficar na empresa porque agora adquirir uma nova competência e não acha que está mais interessante o trabalho que ele está. Aquela moça que teve filho recentemente e ela está saindo da empresa porque não tem flexibilidade no trabalho suficiente. Veja, eu acabo tendo uma atuação não estratégica, eu não estou tendo uma discussão estratégica. Eu tenho o melhor, entre aspas, dado e análise disponível no mercado, mas ele não gera essa discussão que sai do operacional e vai para o estratégico. E o que a gente vê acontecendo? Muito é que por mais que você tenha um modelo dentro de casa, então a gente tem modelos preditivos de rotatividade, tem modelos preditivos de saúde, o que acontece muitas vezes é que esses são modelos que ficam engavetados. Por que eles ficam engavetados? Porque o seu time de RH utiliza esses modelos, ele tem que compreender o resultado que ele gera. E na maioria das vezes a gente vê que as pessoas nos times não entendem o que está sendo gerado, o valor daquilo, ou aquilo não se conecta com a utilidade prática do dia a dia, então faz com que vire um modelo de gaveta.
Não É, é. é o mesmo contexto, né, do slide anterior, do problema anterior. Só que lá, aquela empresa usou um processo de análise, uma estratégia para análise muito mais simples, foi olhar o que aconteceu no passado, capturar informações do que estava acontecendo com os desligados e conseguiu criar contexto para dizer, ó, está acontecendo isso, ou o que aconteceu no passado recente foi isso que gerou esse desligamento. E com base nessa descrição, ela conseguiu ter uma posição muito estratégica e direcionar um caminho. Aqui não. Aqui a gente tem um modelo complexo, que é difícil de ser entendido, e que você não tem pessoas preparadas para usar esse resultado. Então, acaba que, muito embora se esteja usando dados, esteja usando modelos complexos, você não está gerando decisões que são estratégicas, decisões que têm capacidade de fazer uma correção estrutural na empresa. No slide anterior, houve uma correção estrutural. A empresa resolveu a causa raiz daquelas evasões críticas que estavam causando o problema de não ter um quadro suficiente. Aqui não. Aqui você tem um modelo legal, machine learning e tal, mas ele não está te gerando iniciativas que corrigem problemas estruturais. E essa é uma questão fundamental. Veja, a gente nesse cenário aqui, que é um cenário muito comum, a gente é contratado para fazer letramento de dados. Porque as pessoas pensam, eu tenho a disponibilidade da informação, agora eu só preciso que as pessoas leiam. Mas a informação que você está gerando não é uma informação que possibilita discussões estratégicas. Veja como precisa ter essa viabilidade aqui estruturada antes de se usar o modelo. Beleza, pessoal? Coloquem as dúvidas de vocês no chat, vamos continuar trocando. Deixa eu trazer um outro case e um outro cenário. Esse outro case, esse outro cenário, a gente tem aqui, a pergunta era, a demanda, né, da pessoa era, quero exatamente os mesmos dashboards e indicadores que vi na empresa XPTO. Isso aqui também acontece muito e também é um pedido muito frequente e também tem um pressuposto aqui equivocado, que é, se funcionou em outra empresa, vai funcionar na minha. Se aquilo está operando muito bem em outro cenário, eu fecho os olhos para as minhas demandas internas, o meu problema de negócio, o que está acontecendo aqui, e quero simplesmente importar. E é como se você pegasse uma roupa emprestada de alguém que é 3 números maior que o seu, não cabe, não tem um ajuste. É muito confuso isso, pessoal. Então, todas as vezes que a gente vem com um pedido como esse, a gente tem muita clareza de que o time que faz esse pedido, de que o líder que faz esse pedido, não entendeu que People Analytics, que o RH vem para resolver problemas de negócio, vem a serviço do negócio, e não com a finalidade de importar aquilo que funciona em outro cenário. A gente precisa de uma discussão interna para que esses dados e esse cenário seja realmente estratégico e tudo mais, né, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Esse aqui é o nosso case mais simples. Nosso case mais simples. Então, ele não é nem operacional, ele tá no cenário operacional, ele entende que ele tem que ser estratégico. E nessa tentativa desesperada de ser mais estratégico, ele pensa, deixa eu importar uma coisa que funcionou em outro lugar. E é um erro bastante grande esse, porque acho que a maior parte das empresas que tentam implementar Analytics tem como primeira iniciativa, deixa eu pegar essa lista de indicadores aqui e vou colocar no meu dashboard para funcionar dentro de casa. E não, é exatamente isso. Não é implementando uma lista genérica de indicadores, dashboard ou métricas que você vai conseguir atuar de forma data-driven. Você lembra, você precisa ser estratégico, você precisa estar pautando os pontos que são críticos para o negócio. E não é com uma lista infinita de indicadores que você vai fazer isso. E na grande maioria das vezes, quando você tem essa iniciativa de implementar a área de analytics, você não tem um histórico de dados, você não tem, enfim, informação útil para implementar isso. Então, acaba que, quando você está pensando dessa maneira aqui, a tua iniciativa ela vai resultar em um projeto que é longo, que você vai ter que organizar dados, só que você ainda não está olhando para o tópico estratégico. Então, é um projeto longo que tem muita chance de te queimar, porque vai demorar e você não vai estar participando de discussões estratégicas. E, enfim, você vai queimar tempo demais quando você, na prática, poderia estar focando em tópicos que são estratégicos e buscando trazer para estes tópicos um posicionamento que é mais orientado por análise e por dados. Então, tem formas diferentes aqui, formas mais práticas
da gente implementar uma área de analytics, implementar iniciativas de analytics. E aí a Só gente que cai, é um erro pessoal. bem comum. Desculpa, Giovanni. Ah, E a não, gente cai. acho que a gente está com um pouquinho de lag. Vai lá. E aí, e aí a gente cai no erro da próximo erro típico que a gente quer discutir aqui com vocês, que é, não, peraí, então eu não vou ser bobo de implementar um painel que funcionou em outra empresa, eu não vou ser bobo de estar tentando replicar o que está sendo feito em outro lugar. Pessoal, esse foi exatamente um pedido bastante recorrente. Eu ouvi que vocês foram lá e montaram na empresa X tal estrutura e eu quero a mesma coisa. Não tem discussão. Pessoal, e se você não tem essa visão de que vai importar e que vai funcionar, você talvez esteja nesse outro cenário aqui dessa empresa. O que essa empresa pensou? Essa empresa pensou: bem, eu tenho um volume bom de dados, eu preciso organizar esses dados, sanear esses dados, e eu preciso construir um excelente painel, um painel bastante completo, e eu vou, depois disso, depois que eu tiver todos esses dados saneados e organizados bonitinho, e eu tiver um painel com bastante indicadores, no caso eles construíram aproximadamente 170, eu vou finalmente começar a tomar decisão com base em dados, eu vou finalmente ter um RH estratégico, eu vou finalmente conseguir ter as discussões que eu tanto quero ter. Pessoal, qual é a questão aqui? Além de eles terem gastado bastante tempo para sair daquele nível mais básico que estava no cenário, eles estavam no cenário semelhante ao do slide anterior, em que todas as decisões eram baseadas em opinião e achismo, e as discussões eram extremamente operacionais, eles conseguiram subir bastante o nível, né? Então veja que eles chegam nesse cenário em que eu tenho muito mais dado e análise, as decisões já não são tão baseadas em achismos, mas as decisões não conseguem sair completamente do operacional. Qual que foi o cenário aqui, pessoal? O cenário foi que, apesar deles começarem a ter todos os dados disponíveis, o time não estava pronto para receber esses dados. E qual que foi a consequência prática? Depois de bastante tempo e esforço em construir os painéis, eles chamaram a gente justamente para ajudar os BPs no letramento com dados, para interpretar esses resultados que eles tinham gerado. E qual era a consequência que acontecia no dia a dia, pessoal? A gente tinha BPs e analistas, consequentemente, que descreviam para os gestores o que eles viam nos painéis. Pessoal, o que você espera de alguém que tem um painel? Você espera de alguém que tem um painel que a pessoa leia o que está no painel e extraia inferências sobre aqueles resultados lá de engajamento, passe para a liderança que ela atende, o que significa ter um engajamento alto ou baixo, o que significa ter uma rotatividade alta ou baixa, se isso é uma preocupação no médio e longo prazo. O que fazer diante desse cenário aqui? O que a gente tinha era o que a gente teve no cenário dessa empresa? Uma preocupação muito grande em disponibilizar os dados e pouca preocupação em ter dados que são estratégicos. Uma grande preocupação e grande tempo gasto em ter um painel muito completo e pouca preocupação que esse painel, esses dados, esses indicadores que passaram a estar disponíveis sejam indicadores que estavam ajudando a resolver problemas de negócio. O que eles fizeram foi: eu tenho uma lista aqui muito grande de indicadores que podem ser criados e eu vou disponibilizar para vocês. Mas não é a disponibilidade de informação que faz com que as pessoas usem essa informação. O uso da informação, ele é consequência da sua utilidade, ele não é consequência da sua disponibilidade. 170 indicadores não são 170 indicadores úteis, é como se você tivesse 170 abas abertas no seu computador. Você não consegue trabalhar com esse volume, você tem que ter um filtro que te diz o que importa e o que não importa, o que é estratégico e o que não é. Então, nesse cenário aqui, por se preocupar em ter os dados disponíveis, eles aumentaram e muito o cenário deles, porque não tinham dados nenhum, e eles passaram a ter dados, mas a pessoa, inclusive, a gente até passou um problema que a pessoa que montou esse painel quase que foi demitida, porque tanto tempo e esforço construído, tanto tempo e esforço dedicado para construir um painel completo e não um painel estratégico, que deveria ser o foco dessa estratégia É. aqui. E, Pode e falar. tecnicamente ele não estava ruim, não. Tipo, ele foi muito bem feito, toda essa parte tecnológica por baixo.
Mas o ponto fundamental é isso que a Raíssa trouxe. Não basta você ter a coisa disponível. Tem que fazer parte da tua estratégia como gestor, gestora de RH, executivo de RH. Como que você vai fazer com que essa informação, de alguma maneira, esteja presente na discussão que é estratégica para o negócio? De novo, tem muito essa falácia, né? Essa falsa impressão de que colocando um software ou colocando uma pessoa que sabe fazer o Power BI, sabe fazer o painel de indicadores, vai brotar essa competência ou essa característica da empresa ser data-driven em decisões de RH. Não. Isso é um componente. Você não precisa depositar ou não deveria depositar todas as suas fichas nesse único componente. Você precisa, além desse componente que é análise, tecnologia, tem outras coisas que você precisa arrumar nesse contexto para fazer com que as suas análises, feitas com base nesses dados aqui, gerem de alguma maneira valor, tendo em vista que vão influenciar decisões que são estratégicas. Muito bom. E aqui não é exclusivo de empresa pequena isso. Poxa, a gente Perfeito. tem clientes que são bancos gigantescos, ah, dezenas de milhares de colaboradores, e que o contexto é exatamente esse. Gera coisas complexas de análise, com dados históricos gigantescos, mas que não pautam decisões estratégicas. E é justamente isso, Giovanni, que a Giovanni quis responder um pouco do que a Isabela trouxe aqui no chat. Esse é o nosso próximo cenário que a gente queria descrever para vocês, né? Olha onde se localiza o time, quando você tem um time especializado com estatísticos e cientistas de dados que geram análises para o time de negócio. Novamente, não é a disponibilidade da informação que faz a informação ser estratégica. Não é a disponibilidade da informação que vai fazer com que o seu RH consiga ir muito mais longe. A gente vai ter, e isso aqui é uma crença que eu sempre que falo para os alunos, eles ficam assim, meu Deus, até mesmo quem tem um time de People Analytics não está conseguindo ser estratégico, como que eu vou conseguir ser estratégico? Você vai conseguir ser estratégico quando você participar das discussões estratégicas. Não é o dado, ele é meio, ele não é o fim aqui. E a gente vai ter cenários como esse. Então, veja, eles são capazes, quem tem um time especializado de estatísticos, cientistas e engenheiros de dados, são capazes de chegar ao topo em termos de análises e dados, e não necessariamente vai conseguir estar fazendo as discussões estratégicas. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido? Comentem aqui no chat para a gente continuar trocando. Pessoal, o que a gente quis trazer aqui para vocês, né? Que para você ser data-driven, você tem que estar focando em dois pontos principais. A gente tem que usar dados para realizar as análises e realizar análises. Mas esses dados e análises têm que ter influência em decisões estratégicas. E quais são os requisitos para que isso aconteça? Quando a gente fala em usar dados e realizar análises, a gente tem que ter capacidade de gerar dados. A gente tem que realizar análises que são conectadas com problemas de negócio e não análises que são análises com fim em si mesmo. Pessoal, outro dia, fazendo pequeno parênteses aqui, eu mentorei um aluno que falava sobre como que ele conseguia fazer análises tão interessantes, tão complexas, tão refinadas e que ninguém ouvia ele. Mas eu falei, poxa, mas ninguém vai te ouvir se você não está resolvendo problema de negócio. As pessoas estão muito preocupadas com a atividade delas do dia a dia. E a gente não pode se perder no quão interessante é analisar um dado, pessoal. E é muito interessante. O analista que gosta disso aqui, o seu cientista de dados, ele vai entrar nessa pira de fazer análise do melhor jeito possível. Mas isso não pode ser foco, porque isso não resolve o problema de negócio. E aí, também, né, se a gente vai usar dados e a gente vai realizar análise, a gente precisa extrair dos dados valor para o negócio. E aí a gente entra no mérito de como que a gente faz uma boa apresentação, como que a gente devolve e tira insights dos painéis que a gente tem disponível, e não apenas ler a descrição que está no gráfico. Eu tenho que extrair inferência desses resultados. Em segundo ponto, a gente precisa influenciar as decisões que são estratégicas, né? Então, eu preciso estar com os resultados que eu tenho em mãos, participando de fóruns estratégicos. Eu tenho que ser capaz de discutir os problemas de negócio da empresa. Aí eu tenho que ser capaz de conectar os processos de RH com o negócio da empresa, né? Foi aquilo que a gente falou logo no início. O meu cinto de utilidade dos processos de RH, eles servem à finalidade de estar auxiliando nas discussões estratégicas, nas discussões de negócio. E é isso, pessoal, que a gente queria trazer para vocês hoje nessa nossa aula.